Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Raios Box. E hoje nós vamos falar sobre o que esperar do GP de Abu Dhabi, o último e decisivo da temporada nesse próximo final de semana. Nós vamos direto ao assunto falando sobre as características do circuito Yas Marina. Esse circuito tem 5.281 metros, 58 voltas, 16 curvas e a volta mais rápida registrada foi 1:25.637 do Kevin Magnussen em 24. E agora, para falar um pouco mais sobre as características, a Aimee traz pra gente. Fala aí, Aimee. E aí, galera, beleza? Então, esse circuito ele tem duas zonas de abertura de DRS, então a gente pode ter um pouquinho mais de ultrapassagens do que no circuito passado, né? O que é uma glória. Só que esse é um circuito complicado de você acertar o carro, porque ele precisa de muito equilíbrio. Por conta, ele tem duas retas, né? Que é as zonas de abertura de DRS, e a outra parte, o outro setor, ele é cheio de curvas de baixa. Então, assim, você precisa ter um equilíbrio aerodinâmico para não se perder nem numa parte nem outra. Você precisa ter boa tração também, porque a parte de reta, ok, mas na parte de curvas de baixo você precisa ter uma tração legal. Você precisa saber como alinhar a pressão dos freios e ainda tem que dar conta do desgaste de pneus, porque se você não aquece o suficiente, ele não vai reagir. Se você aquece demais, você acaba com o pneu. Então, sim, esse equilíbrio é que é o negócio que vai ser difícil. E falando em pneus, tem mais uma questão. Esse é mais um circuito que ele é à noite, boa parte da corrida, só que ele começa ao pôr do sol. Então tá quente e vai esfriando rapidamente na hora que o sol sai. Então, como é que você equilibra isso também para a questão dos pneus? Porque você vai ter que manter a temperatura correta deles, sendo que a oscilação de temperatura da pista é muito grande, né? Geralmente, a estratégia desse circuito são de duas paradas. Porém, no ano passado isso mudou. Eles conseguiram acertar melhor esse equilíbrio e conseguiram fazer uma parada só. Sinceramente, não sei o que esperar desse ano, né? E daí, ainda mais com a briga, né, da questão do Sei. campeonato, dependendo de como foi a classificação, talvez o pessoal desgaste um pouquinho mais de pneus, precise fazer uma segunda parada. Vai ser interessante ver aí o que vai rolar. E é engraçado também a questão novamente dos pneus. Você vai ver que pneu ali é uma coisa que, que precisa estar de olho. A característica do circuito de ter o asfalto pouco abrasivo e com essa oscilação de temperatura que eu falei um pouquinho antes, ela dá aquele graining que a gente comentou no GP de Las Vegas, que, né, que dá uma esfarelada ali, só que isso, depois, conforme vai aumentando a temperatura do pneu, essa borracha que esfarelou, ela gruda de novo. Então, assim, esse graining, ele vai dar a aparência que, tipo, acabou o pneu, mas na verdade não, depois o pneu vai voltar a ficar bom. Então, tem essa oscilação também. De repente, se você desgasta demais, você não dá conta, mas você acha que desgastou muito e na verdade não. Então, o Sei. piloto entender o que aconteceu ali e saber respeitar essa mudança do pneu do carro vai ser uma coisa interessante também de ver. Então, possivelmente a experiência nesse circuito já ajude bastante, né? Então, quem tem, e talvez principalmente os novatos vão sofrer um pouco mais, né? Em geral, né? Sim, acredito que sim. Até porque tem isso, né? De você estar sentindo o que está acontecendo, mas você saber que aquilo é normal, Sim, pode ser né? um falso, Então, é, um sinal falso, né? e assim, o que que acontecia? Antigamente, como tinha essa questão de duas paradas, porque desgastava muito pneu e tal, eles evitavam atacar muito no começo. Então, começava com uma corrida meio morna e deixava para atacar no final. Agora que não tem mais tanto isso, tanto que só teve uma parada na corrida passada, né, do ano passado, eles já começam a atacar mais no começo também. Então, assim, de repente já vai ter uma corrida que começa com tudo, inclusive como a gente, né, falou, ainda tem a disputa do título. Então, assim, é o tudo ou nada para muita gente Sei, ali. sei. Então, não sei o que esperar, sinceramente. Espero, na É, verdade, seja bom, porque a última eu dormi até no quali. Então, assim, vamos, sei. vamos ver.
É isso que me dá medo um pouquinho, tipo assim, de, entre aspas, estragar a corrida no começo, assim, tipo, alguém se passar um pouquinho e, tipo assim, e o resultado já sair logo no, já se decidir logo no começo, né? Então, é engraçado porque assim, em 2021, o resultado foi dado por conta do safety car. Na verdade, o resultado do campeonato foi dado por conta de decisão de comissário, né? Não entro no mérito se está certo, se está errado, se o Hamilton devia ser campeão, se o Verstappen é o campeão certo, enfim, não estou entrando nesse mérito, mas realmente a corrida estava, né, meio acertada já, até que o Latifi fez a arte que ele fez, entrou o safety car, poderia acabar com o safety car, poderia não acabar, para nos boxes, não para, faz não sei o quê, e na decisão acabou pelos comissários. Então, assim, não sei o que é pior, na verdade. Se, tipo, vamos pro tudo ou nada e de repente ser decidido já nas primeiras voltas, ou se deixa para a última volta e de repente acontece também uma arte dessa. Eu sei que muita gente já tá separando o desfibrilador para deixar do É, ladinho exato. aqui, já tá nervoso, já tá comendo as unhas, entendeu? Eu mesmo, como o meu piloto não tá disputando nada, eu vou só assistir e dar risada. É, eu quero ver você pegar fogo. É, então, eu acho que, assim, em questão, não vou chamar de estratégia, mas a gente falou isso no pós-GP do Qatar também, que somente o Norris possivelmente tem que play safe, né? Tem que ser mais cauteloso. Até porque tem toda a corrida para ainda ir pro resultado. Agora, os outros, assim, se fosse eu, né? Eu acho que se tem que arriscar é o Piastri. O Piastri tem que arriscar, porque para ele é o seguinte: agora é primeiro ou terceiro do campeonato. Entendeu? Tá, vai dar na mesma. Então, tipo assim, É. se é pra lutar, lute pelo título. Então, acho que o Piastri tinha que riscar um pouco mais. E aí, o Verstappen, eu não acho que o Verstappen vai arriscar. O Verstappen, eu acho que tem, vamos dizer, sobriedade o suficiente pra sentir a corrida. Agora, eu acho que o Piastri tinha que sair, e eu acho que o Norris tem que não arriscar at all. Só que é isso. Aí vamos ver como é que tá mentalmente cada um deles, né? Então, eu acho que muito também vai depender, obviamente, da classificação. Eu acho que Hum, assim, é mais a questão de arriscar, é na classificação de você dar tudo sim, realmente, você dá 110% de você para conseguir a pole, porque vamos lá, novamente, o Norris se conseguir a pole é 9 dedos na taça. sim, O Verstappen, se conseguir a pole, quase que também. sim, Entendeu? Então, assim, quem realmente vai ter que dar 200%, não é nem 110, é o Piastri, porque ele ainda precisa uma combinação muito maior de resultados. O Verstappen precisa de uma combinação de resultados, mas o Piastri é mais ainda. O único que teoricamente deveria estar tranquilo, mas que eu duvido que esteja, porque tem dois babando no cangote dele, é o Norris. sim, E a gente sabe que o Norris não tem um psicológico muito bom nessa questão da pressão. Até o presente momento, pelo menos, ele não apresentou ter tranquilidade em relação a isso. Então, assim, eu só espero, de coração, que seja disputado na pista, que é, pare com a Mercedes, a coitada da Mercedes, tá nem aí pra paçoca, com a McLaren atrapalhar os próprios pilotos, porque na sim. corrida passada foi exatamente o que ela fez. Os pilotos fizeram tudo certinho, tudo bonitinho. A equipe foi lá e estragou a corrida dos dois. Então, assim, eu espero que não queiram reinventar a roda. Exatamente, faz o básico. Lógico, Piastri numa necessidade precisa arriscar mais. Aí, beleza, porque perdido, perdido e meio. Sim, Mas não atrapalhem a corrida, sabe? Tentem fazer é, ganhar, não piorar toda a sim. arte. E o arriscar não é bater no Norris, né? Exato, se, É, se vamos ver. possível, né? Porque Então tá assim, bom. se ele soubesse bater e continuar na corrida, talvez fosse realmente o caso, mas eu É, acho difícil. Isso quem conseguiu foi o Gasly só, e mesmo assim atrapalhou a própria corrida, porque não adianta também você bater no outro, ficar na corrida e ficar em 20º. Então, não, a chance exatamente. de dar ruim é grande. É. Não, fora que tem outros elementos ainda, né? Mas vamos lá. A não ser que você É, queira pagar um coleguinha para fazer isso. é, que a gente vai Talvez, entrar, a gente vai entrar nesse detalhe. nesse mérito. A gente vai É, entrar nesse mérito exatamente. depois.
Não, beleza. E como é que foi a corrida do ano passado? Então, ano passado o Norris ganhou, com o Sainz em segundo e o Leclerc em terceiro. Inclusive, foi uma corrida de recuperação do Leclerc. Nessa corrida ele foi penalizado, largou lá de trás e conseguiu um terceiro lugar num milagre aí. E foi uma corrida de recuperação do Hamilton também, que tinha começado em 16º e chegou na. Acho que ele chegou em quarto, se eu não me engano, alguma coisa assim, e chegou na zona de pontuação. Então, assim, temos aí uma situação de que gente chegou, começou lá atrás e conquistou. Então, assim, ultrapassagem tem. Tem, Agora, é. né? Como vai ser isso daí? Questão de estratégia também, questão da parada, né? Vamos ver. Mas É isso que a gente tá falando. Não é uma corrida para você jogar todas as suas fichas na primeira curva, né? não. Então, É. não, beleza. Assim, é aquilo ali. Fazer o máximo que puder na classificação, porque quanto mais na frente você começar, melhor. E Sim, depois é ter o sangue frio de fazer tudo perfeito e ainda contar com a sorte, de preferência, quem não tá lá na frente, né? exatamente. Não, beleza. Vamos falar um pouco dos nossos palpites, então. Primeiro para classificação. O que que você colocou aí? Eu não gosto de ver o circo pegar fogo, quase. Quase nada, assim, bem discreto, graças a Deus. Eu coloquei o Verstappen na pole, já para começar nervoso o negócio. O Piastri em segundo, o Norris em terceiro, o Russell em quarto, Antonelli em quinto, Leclerc em sexto, Radiar em sétimo, Berman em oitavo, Bortoleto em nono e Hülkenberg em décimo. E sim, note que não coloquei Hamilton, que eu... Vamos tentar a zica reversa no menino, porque tá me dando depressão já, de ver ele caindo É, nos Q1 da vida. Não aguento mais. é, eu também, nessa corrida, eu não aposto nada na Ferrari. Mas eu coloquei o Piastri em primeiro também. Eu também quero ver o circo pegar fogo. Então eu coloquei o Piastri em primeiro, o Verstappen em segundo, o Russell em terceiro, o Antonelli em quarto, o Norris saindo em quinto. Coitado. Aí o Sainz em sexto, o Alonso em sétimo. E aí eu coloquei Lawson, Tsunoda e Hadjar. A minha teoria é: se algum desses três está querendo garantir a vaga na Red Bull no ano que vem, eles, eles vão fazer. Eles vão acertar alguém. Se o Norris Você, estiver em você quinto. não colocou um kamikaze, você colocou um exército inteiro. Exato. Não, o Norris, eu acho que não tem que estar preocupado com o Piastri, com o Verstappen. Porque ele tem que chegar lá no. Ele tem que estar preocupado com o Lawson, com o Tsunoda e com o Hadjar. Ele tem que estar preocupado em Porque. sobreviver. Exatamente. Porque ele tem muita opção de chegar em cima, né? Ah, Se ele chegar na frente de qualquer um deles é dele. Se ele chegar, tipo, no pódio é dele. Então, assim, o negócio dele é sobreviver. Só que eu acho que vai ser, tipo, vai ter muita caça a ele. Então, eu acho que se vai eu ser fosse ele, eu faria. basicamente um Mario Kart. É isso. Exatamente. Galera jogando Exatamente. casca de banana, jogando tartaruguinha. É isso. Exatamente. Mas vamos ver. Vamos ver. Entendi. Eu espero que não. Eu tô brincando, lógico, mas eu espero que não. Mas eu, assim, se acontecer, mesmo que de forma sem querer, vai gerar uma. Vai. Você imagina se o Tsunoda da vida, ou mesmo o Lawson, dá um toquinho no Norris e o Norris vai pro muro, alguma coisa. Cara, Não, eu já vi meme hoje, tipo assim, o celular do Latifi com as chamada perdida do Verstappen, tá ligado? Tipo, mano, eu falei, ai, galera, mas é pô, isso aí. Então, a assim. criatividade da galera já pros memes já tá assim, ó, nível hard. É o que a gente falou em alguns GPs atrás, a gente falou o seguinte, tipo assim, hoje talvez não, porque hoje, né, você vê rádio de piloto, você vê um monte de coisa. Agora, se fosse uma época atrás que a gente viu corrida, época de Schumacher, época de... mas eu não tenho a mínima dúvida. Eu não tenho a Não, mínima dúvida. ia ser o strike, velho. Uma O coisinha segundo do... piloto tem nada a perder. Não, Vambora. nego ia pros boxes, esperava o cara tá chegando, ia sair dos boxes, ia entrar na frente do cara e ia frear pro cara dar atrás. Sim, Entendeu? Tipo exatamente. assim, mas vamos ver. E pra corrida, o que que você imaginou aí? Pra corrida, ao meu ver, o Piastri ganha, entendeu? Vindo com Russell e Antonelli na sequência, o Norris em quarto, o Verstappen em quinto,
Hadjar em sexto, Leclerc em sétimo, Berman oitavo, Bortoleto nono, Huckenberg em décimo, que eu quero minhas duas Sauber, entendeu? Pontuando. Só pra eu ficar feliz. Eu não sei. A Sauber me desanimou nas últimas corridas, mas tudo bem. Então, eu coloquei o Verstappen em primeiro, o Piastri em segundo, o Russell em terceiro, o Antonelli em quarto, o Norris em quinto, o Sainz em sexto, o Alonso em sétimo, o Hadjar em oitavo, o Tsunoda em nono e o Lawson em décimo. A gente vai discutir um pouco agora o que cada piloto precisa para levar. Mas se vocês perceberam, né, vocês vão ver agora com as contas, se der o que a Emeline falou, o Norris é campeão. Se der o que eu falei, o Verstappen é campeão. Então, só para já dar o spoiler para vocês, né? Só um comentário. Eu, na verdade, a minha torcida é pro Piastri ser campeão. E assim, não tenho nada contra Norris, não tenho nada contra Verstappen e nem torço pro Piastri também. É só pela palhaçada que foi esse ano, entendeu? Em relação ao que a McLaren fez com o Piastri, eu acho que ele deveria ganhar. Não, sinceramente, assim, não acho que nenhum ali mereça muito ser campeão, tá? Mas eu acho que só pela palhaçada eu preferi o Piastri. Mas tá muito difícil as contas pra ele, pra eu montar meu. Porque eu também tô numa competição aqui, entendeu, gente? Então eu também não posso chutar muito longe. Mas vai que, né? Exatamente. Para quem viu o pós-GP do Qatar, tá. Eu dei uma encostada boa nas pontuações de palpite lá, então também ficou a decisão para a última corrida aí. Vamos ver. Então, só a gente fez aqui rapidamente o que cada piloto precisa para ser campeão. É só um detalhe. Principalmente o Norris, o Verstappen, tem mais cenários que esse, mas eu coloquei principalmente os principais. Basicamente, ele tem que tirar essa diferença de pontos, né? Então, pro Norris ser campeão. Se ele chegar em terceiro, independe do que os outros dois fizerem, ele é campeão. Se ele não terminar, é campeão se o Verstappen não for ao pódio ou se o Piastri não chegar em segundo. Então, em todos esses cenários, o Norris é campeão, ele tem 408 pontos. No caso do Verstappen, ele tem que vencer e o Norris não chegar ao pódio, então quarto para baixo. Se ele for segundo lugar, o Norris tem que ser oitavo ou pior. E se ele for terceiro, o Norris tem que ser abaixo de nono. Ele tem 396 pontos. Então, são 12 pontos de diferença. É isso que ele tem que tirar. Já o Piastri tem que vencer e o Norris terminar de sexto para baixo. Se ele terminar em segundo, o Norris for décimo ou pior e o Verstappen em quinto ou pior. Então, assim, realmente, é bem grata a posição do Piastri aqui, mas eu vejo o Piastri contando carneirinhos e vendo o Verstappen e o Norris se achar, entendeu? Na primeira Isso. curva e aí ele correr tranquilo, entendeu? Pode ser também. Isso daí seria uma sorte de campeão? Com certeza. Nossa, Mas não, muito, muito. impossível não é, né? A gente Mas já viu. quantas vezes o Verstappen saiu essa temporada? Então, Não, então, exatamente, sim, tipo, a não ser que o Norris tenha uns 5 minutos de loucura e estoure o Verstappen, é, assim, não, exatamente. você não vai ser campeão, entendeu? A não ser que aconteça isso, eu não vejo. É, Ou um milagre também muito mais difícil, que é a Red Bull quebrar, que eu também sim. não vejo acontecer. Não é, Principalmente não é nessa. comum. Principalmente nessa fase do campeonato, eles não estão mostrando, né, esse Exatamente, não é problema. comum, então, assim. É isso. Vamos ser bem sinceros aqui. O Piastri ser campeão é sorte de campeão. Sim. Porque, assim, por mérito, vai ser muito difícil. É, Porque é isso, ele precisa não só ganhar, como contar com, assim, muita desgraça para os outros dois. é, Assim, não é tipo, só chegar em primeiro, os outros dois, segundo e terceiro, como tem acontecido em algum momento. Não, os caras têm que chegar tipo de quinto para baixo. Então é, é algum exatamente. problema, não é só tipo assim, não tô bem hoje. Não, é algum problema real nos carros. Então vai ser bem Não, difícil. vai ter que dar algum caos mesmo. Mas vamos lá, vai saber, né? Eu acho que era importante chegar com possibilidade, eu acho que chegou bem, até dado, tipo, a desclassificação em E as Vegas, últimas então, corridas, o que aconteceu com ele, né, nos últimos tempos, que ele deu uma
uma balada grande, assim, tipo, de uns Sei. erros que ele não costuma cometer, então, já É, chegou. exatamente. Vamos ver, vamos ver. Deixa nos comentários pra gente aí o que que vocês acham que vai acontecer. Se puder deixar os palpites, só pra gente ver quem que, pra qual lado tá balançando mais, a gente depois confere junto com vocês aí. Falando um pouquinho da programação, então, na sexta, né, no 5/12, o treino livre, o primeiro treino livre é às 6:30 da manhã, horário do Brasil, né, lógico. O segundo treino livre às 10 da manhã. No sábado, dia 6, 7:30, o terceiro treino livre, às 11 horas a classificação. E no domingo, 10 horas da manhã do Brasil, a corrida que vai definir esse ano. Então, deixe seus palpites e vamos ver. Fale pra gente pra quem vocês estão torcendo também. E a gente depois, no pós-GP, a gente faz toda essa. Se vocês trouxerem, deixarem os comentários aí, a gente traz no. Coloca no próximo vídeo também os comentários de vocês pra gente passar a fazer o nosso fechamento da temporada aí. Tá bom? Isso aí. Valeu, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal. Deixa aqui meu grande abraço. Eme. Falou, galera! Valeu!